Olá, estamos aqui iniciando mais um culto confinado. Hoje, dia 9 de maio, um sábado lindo que Deus nos proporcionou. Eu quero dizer a todos que vocês são muito bem-vindos. Grande abraço a todos os amigos, membros da Igreja Batista em Vila Ema, a todos os nossos webnautas queridos que têm participado aí conosco. Hoje, no 9º dia, um dia muito importante para pensarmos juntos sobre o nosso testemunho. E, além disso, nós temos aí um grande privilégio. Hoje, o nosso maior privilégio neste sábado maravilhoso é o privilégio de podermos meditar nas Escrituras. E no dia de amanhã, aqueles que têm esse privilégio de estarem com suas famílias, de estarem compartilhando desta amizade, vão celebrar o Dia das Mães. Se porventura algumas pessoas não tiverem mais as suas mães, se algumas pessoas estiverem com dificuldade porque perderam a sua mãe, eu quero te convidar a depositar no Senhor a sua confiança. Eu quero convidar você a buscar em Deus esse aconchego, a buscar em Deus esta segurança e esse consolo do Espírito Santo. Saiba que em todo o tempo é Deus quem vem conduzindo a sua igreja, dando força nos momentos de maiores dificuldades. E hoje, nesse sábado, eu quero que você pense comigo sobre as grandes mudanças que Deus fez na sua vida ou sobre as grandes mudanças que você quer que o Senhor faça na sua vida. A proposta de hoje é uma proposta muito interessante. Por quê? Porque na proposta de hoje nós vamos estar meditando sobre a questão do nosso compromisso e do nosso testemunho, da nossa história que toca o coração das pessoas ao nosso redor. Eu tenho visto várias histórias e hoje nós vamos meditar em João capítulo 9, histórias que são marcadas por dificuldades. Eu ontem conversava com uma pessoa que me disse assim: pastor, eu precisei ir para uma prisão para naquela prisão eu de fato ser livre. Olha que interessante, que antagonismo. Como que alguém fala que a prisão pode ser algo bom? E ele disse para mim: a prisão para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque ali eu tive Deus tratando o meu coração, Deus me ajudando naquele relacionamento com Ele, Deus me curando da minha ansiedade, da minha preocupação, da minha vergonha, do meu medo de que a verdade em algum momento aparecesse. E quando eu expus isso, quando eu tirei essa culpa de dentro de mim, eu vi o Senhor me libertando e cuidando da minha história. Hoje, iniciando esse culto, eu quero, no dia 9, estudar João 9, mas só pegue a sua Bíblia. Eu quero orar nesse momento por famílias que tem depositado no Senhor a sua confiança nesse tempo de pandemia, de quarentena, de confinamento. A primeira família é a da Camila. A primeira Camila é a da família ou a primeira família é a da Camila? A primeira família é a da Camila Luiza. Camila Luiza tem uma história muito interessante. Ela está aí na foto com a sua mãe Suzana e com o seu irmão Leonardo. Oremos por essa jovem, hoje trabalha com banho e tosa de animais. Que Deus abençoe a Camila no seu projeto, nos seus trabalhos e nos seus sonhos, e abençoe a toda a sua família. Quero ainda destacar da Camila para a Márcia Salgado, nossa missionária com o Paulo lá no Paraná, representantes da Junta de Missões Nacionais. Um casal batalhador, guerreiro, um casal que está longe da igreja fisicamente aqui, porque estão em outro estado, mas estão muito próximos. E que Deus os fortaleça. Esse casal tem sido bênção ali no Paraná, na Cristolândia, na estruturação desse projeto. A Márcia,
uma grande mobilizadora e carece das nossas orações. Grande abraço para eles. Por fim, eu quero destacar grandes mobilizadores da nossa região também, a Carmen. Carmen trabalha com a MCM aí na igreja, tem me ajudado muito nos projetos. O seu marido Edmar hoje estava subindo lajotas lá para a gente dar continuidade na parte de cima da igreja. E a sua filha Tiffany. A Tita tem um grande talento aí na área musical, uma adolescente ainda, e tem buscado aí aprender inglês, tem os seus sonhos. E nós iremos orar por essas 3 famílias aqui representadas. E logo depois nós vamos meditar em João, capítulo 9, no dia 9, ok? Senhor meu Deus, queremos aqui interceder pelas famílias citadas, ser com a Camila Luiza, com a sua mãe Suzana, com seu pai Valcaci, com o Leonardo, seu irmãozinho e os seus demais irmãos. Abençoe a Camila, os seus sonhos, os seus projetos, o seu trabalho, guarda-os do mal, proteja essa família de todo vírus, de toda enfermidade. Se ainda, meu Pai, com a família da Márcia e do Paulo Salgado, Deus, guarda a tua serva missionária ali, Deus, no Paraná. Sabemos o grande trabalho que eles têm feito em prol de missões, que o Senhor os fortaleça, os capacite, que o Senhor os revigore, Deus, e os refrigere. Essa é a nossa oração por esse casal que tem lutado e militado tanto pelo Senhor. Te pedimos ainda, Deus, pela vida da Carmen, do Edmar e da Tiffany, guarda essa família, Deus, na tua direção. Proteja-os de toda enfermidade, de todo mal, guarde os sonhos da Tiffany e nos dirija para a honra e glória do teu nome, para vivermos na tua presença. Ainda, Deus, quero te pedir pela vida do pastor Lisânias. Guarda o teu servo ali naquele leito de hospital, recupere, bem como também a toda a sua igreja e sua família, os cuide, os guarde e os dê paz, em nome de Jesus, amém. Muito bom! Como orar é maravilhoso, meus irmãos. É um tempo de privilégio que a igreja tem de falar com o Rei dos Reis, ok? João, capítulo 9, é um texto muito interessante e gostoso para que a gente medite, porque Jesus cura um cego de nascença. E olha que interessante, do verso 1 ao verso 12, vai falar dessa cura que Jesus faz na vida deste cego de nascença. Diz o seguinte, João, capítulo 9, do verso 1 ao verso 12. Acompanhe comigo a leitura. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? A primeira paradinha aí, sempre entendemos que algum tipo de enfermidade é algum tipo de prejuízo ou de punição por conta de um pecado dos pais ou da própria pessoa. A enfermidade, ela também pode ser fruto de pecado. A gente vê Davi quando fala, enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei de tão cansado. Existe essa característica sim. O pecado, por exemplo, ele traz o medo, ele traz a ansiedade, ele traz a aflição, ele traz o temor, com isso aumenta a sua pressão, pela questão emocional, desequilibra a sua diabetes e por aí vai. Então, você pode ter aí problemas psicossomáticos por conta de pecado, é verdade. Mas nem toda enfermidade é fruto de pecado. Você fazer uma associação direta, isso também é irregular. E nesse caso, os discípulos queriam entender por que esse homem nasceu cego. Existe algum pecado que está sendo ali punido na vida dessa família? Jesus deixa bem claro que não. Isso acontece para que Deus se manifeste e é soberania do Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero tratar aqui, não entenda que enfermidade na vida de alguém
significa punição pelo erro ou por pecado, ok? Continuamos. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que eram ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Vamos dar uma outra paradinha aí. Observa que alguns, mesmo vendo aquele homem curado, tinham os seus olhos fechados pela incredulidade. Não conseguiam observar a mudança da realidade. Olhar para aquele homem e aceitar que ele fora curado era grande demais para que eles aceitassem de primeiro passo. Pense comigo, o que a tua incredulidade tem te impedido de enxergar? Avante. Verso 10. Desculpa, continuidade. Verso 9. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-nos eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: onde está o homem? Não sei, disse ele. Do verso 13 até o verso 34, vai ser a continuidade deste interrogatório para entender como esse homem fora curado. E nota-se que a preocupação não era ver o bem que aconteceu na vida daquele homem, mas era tentar de alguma forma descredibilizar a situação, o milagre que Jesus fez por amor. Livrá-lo do sofrimento nunca incomodou os homens, mas reconhecer a melhora e o milagre, isso deixou os fariseus furiosos. Olha como é interessante, eles não comemoravam a vida, mas se inquietavam porque queriam que aquele homem continuasse na morte. Olha que interessante. E toda a questão que eles começam a querer desse homem, uma afirmação de como Jesus os curou. Eles não criam, eles não queriam enxergar aquilo que as Escrituras já prediziam há muito tempo. As Escrituras já tinham dito que os cegos viriam, que os coxos seriam curados, que os surdos e mudos também poderiam viver uma nova realidade de vida. E eles não queriam aceitar isso. Então, era tão difícil reconhecer o milagre de Jesus na vida deste cego. O que isso tem a ver com o que nós estamos dizendo nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, nessa madrugada, no horário que você tiver esse vídeo na sua mão? O que nós estamos dizendo é que é necessário que o meu coração se abra para que de fato meus olhos possam ver. Para que eu enxergue verdadeiramente, os meus olhos têm que ser abertos pelos olhos do coração. É os olhos do coração que precisam mostrar para você o poder de Jesus Cristo. A Bíblia relata os milagres de Jesus e cabe a você aceitar ou não com credibilidade no seu coração. Hoje o desafio é que a gente ore para que Deus use a nossa história para tocar o coração das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nós não sabemos explicar o que aconteceu, mas muitas vezes nenhuma explicação é necessária.
Para aqueles que querem crer, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles que querem duvidar, nenhuma explicação é suficiente. Então, pense nisso e deixe Jesus mudar a sua mente e o seu coração. Assim, que você reconheça, reflita e amadureça o que o Senhor mudou, qual é a sua história. Você não precisa incrementar, você não precisa enfatizar, você não precisa criar, você precisa apenas falar o que o Senhor fez na sua vida e deixe que o mais Ele ainda fará. E o Espírito Santo vai usar a sua história para de outros cuidar e também alcançar e assim transformar. Nesse instante, nós estamos multiplicados e nunca, jamais encerrados. Vamos cantar? Jesus, meu guia é amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder.